Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. É uma grande alegria estar de volta para nós meditarmos na Palavra de Deus. O foco do nosso programa, o Momento de Fé, é exatamente este, a palavra e a oração. E nós estamos, durante estes dias, considerando uma coisa assim não muito falada. É que, do mesmo jeito como nós oramos, Jesus também orava. Eu estou mostrando aqui para os meus amigos, para os meus irmãos, que desde que Jesus começou o seu ministério público, até quando ele terminou o ministério público dele ali na cruz, ele orava. O tempo todo o Senhor se refugiava. Diz até a Bíblia que em certos momentos ele ia para lugares desertos para orar. Pois é, uma dessas vezes é aqui, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas, capítulo 9, versículo 28, aqui é o Monte da Transfiguração. É quando Jesus subiu ao monte para orar com os discípulos. Então diz aqui o texto: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Eu vou parar por aqui. Este texto aqui dá uma grande pregação, um grande sermão, uma grande mensagem. Mas eu não vou fazer isto agora, eu vou só destacar esse ponto, que Jesus, ele, no meio do seu ministério, ele entendeu que precisava mostrar para os discípulos um pouco da sua glória, porque Jesus era sempre o homem Jesus falando, o homem Jesus fazendo milagres, e fazer milagres, muitos profetas do Antigo Testamento também fizeram milagres pelo poder de Deus, né? Então Jesus fazia milagres, maravilhas e tudo mais. Agora, Jesus nunca revelou o lado divino dele, assim em termos presenciais. E foi o que ele fez aqui. Ele chamou Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos mais íntimos, eram o círculo íntimo de Jesus. E quando Jesus, então, subiu ao Monte da Transfiguração, ele foi lá, né, e diz que, de repente, apareceram lá Moisés e Elias, e Jesus transfigurou-se. Ele foi revestido da glória de Deus e simplesmente o ambiente mudou. E agora, se você for ler a história toda, você vai verificar que deu um sono em Pedro, Tiago, João, os discípulos dormiram. Depois, quando passou tudo que eles acordaram, né, diz que Pedro falou para Jesus: olha, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Bom, então isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Jesus, portanto, ele era como homem completo, homem perfeito, ele dependia de Deus e ele estava sempre em comunhão com o nosso Deus. Então, assim, eu queria destacar mais um outro aspecto que seria interessante. Olha só, não sei se você reparou, mas todas as citações que eu fiz até agora são no Evangelho de Lucas. Aí você pergunta por quê? Os outros evangelhos não têm cenas de Jesus orando? Eu vou lhe dizer, provavelmente tem. Eu não olhei ainda. Mas eu estou me detendo aqui em Lucas só por uma razão. É porque, você sabe, os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. E agora, assim, Mateus é chamado o Evangelho do Rei, porque Mateus apresentou Jesus para os judeus. E o foco dos judeus era a questão do rei, o rei de Israel e tal. E então Mateus
no seu evangelho todo, ele relatava um fato e dizia: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia tal, lá do Antigo Testamento. Então, por isso, por essas razões, o evangelho de Mateus é chamado o evangelho do rei. O evangelho de Marcos é chamado de o evangelho do servo, porque Marcos dedicou esse evangelho aos romanos, né? Aos romanos. Então, o evangelho do servo. Jesus é mostrado como aquele que vem servir, que vem, cuidar das pessoas, vem amparar as pessoas. Agora, o evangelho de Lucas, que é o evangelho que eu tenho tirado todas essas narrativas, é chamado de evangelho do Filho do Homem. Evangelho do Filho do Homem, exatamente para demonstrar que Jesus é Deus humanizado. E o evangelho de João é chamado de o evangelho do Filho de Deus, porque, na verdade, o apóstolo João se preocupou em mostrar, em revelar, em declarar, em apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, como divino, etc, etc. Bom, voltemos aqui para Lucas. Então, Lucas, ele mostrando que Jesus é Filho do homem, enfatizando a humanidade de Jesus, a humanização de Jesus, então ele mostra justamente os aspectos em que Jesus, homem, ele ora ao Pai, ele depende do Pai. Lucas, ele enfatiza a humanidade de Jesus, a dependência de Jesus. Então, por isso que essas orações estão registradas mais em Lucas, e todas elas num contexto de dependência do Pai. Jesus orando porque precisava do Pai. Jesus orando porque precisava da comunhão com o Pai. Então, é isso aí, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. No entanto, nesse trecho que eu citei hoje, Jesus mostra a sua glória aos seus discípulos. Muito bem. Meus queridos, nós vamos agora entrar no momento da oração. Vamos abrir o nosso coração durante alguns instantes diante do nosso Deus. E eu queria convidar você para orarmos juntos neste momento. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, qual é a sua necessidade agora, neste momento? Vamos apresentar ao Senhor. Eu não sei realmente o que está se passando à minha volta. Eu estou aqui falando por meio de uma live, de uma gravação, e então eu queria dizer para os meus amigos que eu não sei quem é que está do outro lado me assistindo, mas certamente, provavelmente, você tem um problema, uma situação. Eu queria orar com você e queria pedir que você aproveitasse esse momento para apresentar este assunto diante do Senhor. Vamos então orar? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença com o meu querido amigo, a minha querida amiga, o jovem, o adolescente que está orando comigo neste momento. Entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, perante o qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esta oração está sendo ouvida lá no céu. O Pai está tomando conhecimento destas nossas palavras de oração. Então, meu Deus, olha agora para o meu amigo, para a minha amiga, essa pessoa que está extremamente necessitada, por quem eu estou orando agora, e eu nem sei o que se passa, meu Deus, mas Tu sabes. Eu quero pedir, meu Deus, a Tua misericórdia para com o meu amigo, para com a minha amiga. Eu quero pedir, ó Deus, a manifestação da Tua compaixão para conosco. Ó Pai, vem solucionar esse problema, porque só Tu podes, só Tu és o dono de todo o poder no céu e na terra. Então, Pai, ouve a minha súplica. Faz melhor do que o que nós estamos Te pedindo, Senhor. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e que nós Te agradecemos desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, minha amiga, se você deseja entrar em contato conosco,
logo aqui no término do programa, nós vamos deixar um telefone, uma direção nossa, e você pode anotar e se comunicar conosco. A nossa secretaria vai atender você, e se você tem uma pergunta, se você quer se comunicar comigo, eu posso retornar o seu telefonema, mas aí você vai ligar para esse número aí e eu vou receber o seu pedido e eu retorno para você, eu ligarei para você e nós vamos conversar. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por sua atenção. Nós vamos encerrar o momento de fé deste dia, prometendo voltar amanhã neste mesmo horário. Então, até lá, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus.